Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma, aqui do canal Joy na Prática, e hoje eu vim falar um pouquinho, deixa eu me ajeitar primeiro, né, gente? Eu vim falar um pouquinho sobre a minha trajetória com o NoFap, tá? Quem me pediu esse vídeo foi o João Arthur. Então eu vou aqui explicar pra vocês quanto tempo tem que eu faço NoFap, como foi que eu conheci, quais são os benefícios. Enfim, vou tentar resumir ao máximo para não ficar muito longo esse vídeo. Mas antes da gente começar, eu já vou pedindo a você que clica aqui no sininho, ó. Aqui embaixo, em algum lugar tem um sininho. Que você, quando você clica nesse sininho, se inscreve no canal, você recebe todas as notificações de vídeos aqui do canal. Então, se esses assuntos que eu abordo aqui são interessantes para você, já clica no sininho. É de graça, tá bom, gente? E você vai receber as notificações dos vídeos também. Sobre esse assunto NoFap, eu tenho um perfil no Instagram, @NoFapNaPrática, eu vou colocar ele aqui para vocês. E caso vocês queiram seguir também, me sigam lá. E meu perfil de terapeuta é Joilma_Nery. Então, caso vocês queiram bater um papo comigo, é só me seguir lá no Instagram, que lá eu converso todos os dias com vocês. A gente tem post sempre, tá bom? E a gente tem mais essa proximidade para conversar mais. Então, gente, vamos lá agora, recados dados. O João Arthur me enviou um e-mail pedindo que eu falasse um pouco sobre a minha trajetória no NoFap. Enfim, eu acho interessante a gente pegar as coisas lá bem desde o início, né, para poder explicar como se desenvolve a cabeça de uma pessoa que consome pornografia e masturbação, tá? Na minha trajetória foi o seguinte, na de vocês pode ser diferente. Então eu fui apresentada à pornografia muito jovem, tá? Quando eu era criança, através de amiguinhos e, enfim, e as pessoas que conviviam na minha casa. E antigamente, graças a Deus, né, quando eu era criança, a gente não tinha ainda a internet, então esse acesso era muito mais difícil. Então esse meu primeiro contato com a pornografia, ele veio realmente através de ver, né, revistas, e basicamente era isso que tinha disponível naquela época. Pra mim, eu lembro que foi um choque, né? Uma criança, quando ela é exposta a esse tipo de material, normalmente ela tem um choque, foi o que aconteceu comigo. Então, o meu contato primeiro com a pornografia foi através justamente de revistas e de filmes pornográficos que eu vi uma pessoa próxima a mim assistindo, e eu lembro que eu fiquei muito assim assustada e enojada com aquilo, mas passou, né? Passou, e aí eu fui crescendo e basicamente o meu contato inicial com a pornografia foi lá na infância, quando eu tive esse conhecimento. Por que eu gosto de abordar isso? Porque hoje, cada vez mais, as crianças estão tendo o contato mais cedo. E esse contato não é apenas com esse material, né? É um material muito mais pesado. Hoje em dia, quando as crianças vão aprender sobre sexualidade e vão buscar sobre sexo no Google, enfim, elas têm acesso a materiais pesadíssimos. E isso vai transformando a forma como as pessoas se veem. Bom, depois desse contato lá na minha infância, né, com esse material, dentro da minha cabeça, gente, ficou, até porque tinha as conversas, né, de coleguinhas e tudo mais, e eu fui aprendendo o que era ser mulher, né, através dessa perspectiva, desta lente distorcida, que é justamente essa lente onde a gente vê a maioria das mulheres hoje identificadas, tá? Que é a lente da objetificação, como se a mulher fosse feita simplesmente para dar prazer ao homem. E a gente acaba crescendo nessa sociedade machista, onde a mulher tem que ser bonita, onde a mulher tem que ser inteligente, onde a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, e ser uma boa profissional, e ser tudo isso e ainda ser uma máquina de sexo. E você acaba realmente ficando, a mulher, né, acaba realmente ficando sobrecarregada com tantos problemas, com tantas atribuições. E aí, enfim, foi passando e eu fui me desenvolvendo. Comecei a namorar muito cedo, comecei a namorar aos 14 anos de idade, mas meu contato sexual foi bem mais tarde, graças a Deus. Eu digo assim, eu já estava bem mais madura psicologicamente. E aí, enfim, o que eu quero ressaltar aqui é o quê? Dos 14 anos até basicamente os 34 anos, eu emendei relacionamento atrás de relacionamento. Mesmo nos relacionamentos onde eu não tinha relações sexuais, eu estava emendando. Então eu terminava com um namorado, não dava certo, eu imediatamente estava com outro, sempre com esse vazio, achando que para que de fato eu fosse feliz, para que de fato eu fosse amada,
eu precisaria estar com uma pessoa. E aí, quando lá nos meus 34 anos, não faz muito tempo, eu comecei a ter essa percepção de que isso precisava dar um tempo, né? Então eu tive um relacionamento bem longo, e quando esse relacionamento terminou, que foi o meu casamento, terminou, eu parei e disse, olha, esse momento agora eu preciso tirar pra mim, pra entender o que é que tá acontecendo, que eu trazia pra minha vida ciclos sempre repetitivos. Então, desde os 14 anos até os 34, todos os meus relacionamentos foram terminando, foram se desenvolvendo e terminando basicamente da mesma forma. Então, que ciclo é esse? Que eu saio de um relacionamento, eu entro em outro e acaba se transformando. Eu comecei a perceber isso muito através depois de muita psicoterapia, tá, gente? Depois de constelações familiares, depois de muito autoanálise, de muito estudar sobre energia, sobre a lei da atração, tudo isso. Quando esse relacionamento terminou, eu comecei a dizer, cara, o que é que tá acontecendo? Por que eu venho repetindo esses ciclos, né? Então eu parei de apontar o dedo e achar que todo mundo que se relacionava comigo era errado e comecei a olhar pra mim. E nesse momento eu digo, não, agora chega, eu vou dar um tempo. Realmente eu quero esse tempo para me conhecer, realmente eu quero esse tempo para entender que padrão é esse de comportamento que eu estou tendo, que eu estou atraindo sempre o mesmo tipo de situação. E agora eu vou ficar nessa vibe. Porém, tem essa questão do carnal, né? Nós somos seres carnais. Então, quando a gente acostuma o nosso corpo a ter determinada substância, a ter determinado estímulo, ele vai querer ter sempre aquele estímulo. E com sexo não é diferente. Tá? Então, se você tem o costume de comer doce todos os dias, no dia que você não comer doce, seu corpo vai pedir, não é apenas a sua cabeça, seu corpo vai pedir aquilo. Por quê? Porque você fez um caminho, né, um caminho neural, que explica que quando você tem determinada estímulo, você vai ter determinado recompensa. Então, basicamente é isso, tá? E aí, aos 34 anos, eu tive essa percepção e queria me autoconhecer, e uma amiga minha foi me falar em relação aos perigos da masturbação e pornografia, né? Ela chegou pra mim e disse, eu sei que você tá solteira agora, tal, não sei o quê, e como é que tá a questão das suas relações sexuais e tal. Eu disse, olha, amiga, nesse momento eu quero realmente um tempo pra mim. E aí ela foi me explicar que eu não caísse na tentação de consumir pornografia e masturbação, e foi me explicar os motivos. Isso dentro de uma brincadeira onde a gente estava conversando, e eu basicamente disse assim a ela, pra quem precisa de homem hoje em dia, né? A gente tem tantos brinquedos aí à disposição, né? Vibrador e tal, essas coisas que a gente estava tirando onda, brincadeira entre mulheres. E ela, bem mais sábia, né, dentro desse contexto, e até porque ela tem uma religião onde explica-se muito, onde conversa-se muito sobre isso, e eu, dentro da minha religião, dentro da minha cultura na época, não tinha esse conhecimento, e ela chegou pra mim para me explicar que era prejudicial, que eu podia ficar viciada, que se eu tivesse o costume de praticar aquilo, principalmente junto, né, a masturbação com a pornografia, isso poderia me trazer prejuízos espirituais, que as energias daquele momento onde as pessoas estão fazendo ali aqueles filmes, aqueles produtos pornográficos, a gente atrai aquele tipo de energia quando a gente está consumindo aquilo. E cara, naquele momento, embora eu não tivesse essa consciência, que não fez um sentido tão grande pra mim, sabe? Porque eu disse, poxa, faz todo sentido. Eu já vinha estudando, né, sobre psicologia, sobre lei da atração e tudo mais. Quando ela falou isso, como que virou uma chave aqui na minha cabeça, e disse, uau, é isso. E aí eu fui percebendo o quê? A masturbação, quanto mais, assim como o sexo, né, gente? Quanto mais você faz, mais você quer. E dentro disso eu comecei a estudar um pouco e entender os mecanismos do nosso corpo. Então, assim como eu sempre gosto de fazer essa analogia aqui nos vídeos, quem já assistiu os outros vídeos sabe, eu gosto muito de comparar a masturbação e a pornografia com o açúcar, sabe? Então, você tá com fome, né, e você come um prato de arroz, feijão, salada, que seria justamente dentro desse contexto a relação sexual entre duas pessoas saudáveis, você vai se sentir satisfeita, vai ter energia para fazer muitas coisas e assim por diante. Já quando você apenas se masturba, você está é como se você estivesse com fome e colocado uma colher de açúcar na boca, né? E aí o que acontece? Naquele momento, mata ali aquela vontade rapidinho, mas daqui a pouco volta com muito
mais força, né? Com muito mais força. E isso depois de estudar mais sobre as questões físicas. Inclusive, hoje eu fiz um post e coloquei lá no meu Instagram, @nofep_na_prática, onde explica isso, falando lá sobre o... Agora eu esqueci o nome do hormônio que é liberado quando a gente se masturba. E o que que acontece? Uma relação sexual satisfatória, saudável, ela gera um pico de aproximadamente 400 vezes mais prazer do que apenas a masturbação. Então é por isso que a gente, quando se masturba, a gente fica querendo sempre mais, porque a gente fica querendo o quê? Atingir aquela satisfação de uma relação sexual saudável que a gente não consegue. Então a gente vai querer cada vez mais e vai se afundar cada vez mais. Então isso aí fez muito sentido pra mim, até porque eu já vinha nesse estudo, e eu disse, cara, eu vou começar a fazer isso, né? E aí eu comecei de fato a dizer assim, pronto, a partir de agora, então, nas palavras desta minha amiga, né, eu vou me manter em santidade, entre aspas, em santidade neste quesito, tá, gente? De não utilizar a masturbação e nem a pornografia. E eu disse assim, cara, se for pra eu ter um relacionamento bom um dia, eu quero um relacionamento pautado na amizade, na verdade. E o sexo, ele vai ser um complemento deste relacionamento. A partir do momento que eu disse isso, eu comecei a entender que os outros relacionamentos, a maioria, né, dos relacionamentos anteriores que eu tinha, eles começavam justamente pelo caminho inverso, né? Era a atração, aí o sexo, e aí depois a gente pensava no que ia conversar e no que é que tinha em comum, né? E aí eu fui analisando que não era mais isso que estava me satisfazendo. Então, de fato, se fosse para eu ter um relacionamento mais pra frente, que eu queria um relacionamento pautado na verdade, na amizade, em outras coisas. E para isso eu precisava me conhecer, eu precisava ter um tempo para mim, para eu me conhecer, para eu saber qual era a minha verdade. Quando eu terminei esse relacionamento, eu também quebrei vários outros padrões. Eu saí de uma casa que eu já morava há muito tempo, saí de um trabalho, enfim, realmente foi uma renovação na minha vida. E eu quis de fato começar essa vida nova de fato, né, de realmente me conhecer e tudo mais. E aí, dentro desse caminho de autoconhecimento e de autodescoberta, foi bem complicado no início, porque como o meu corpo estava acostumado a ter, né, relações sexuais, sair disso para a masturbação parecia aceitável, mas disso para nada foi muito complicado carnalmente falando. Então meu corpo sentia muita falta. O que é que eu fazia muito na época? Eu fazia muito jejum intermitente, e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu comecei a perceber, na minha experiência e também nas pesquisas, que quando eu me alimentava melhor, de forma mais saudável, meu corpo reagia melhor, né? Eu não tinha tantos picos de tristeza, de angústia, de ansiedade, do que quando eu tinha uma alimentação rica em gordura e açúcar, por exemplo, sabe? Eu notava que os meus picos de ansiedade, de vontade, de desejos sexuais eram muito maiores. Então eu passei a me alimentar melhor, eu passei a fazer jejum intermitente. Então às vezes essa colega minha, essa amiga minha ligava e dizia assim, e aí, como é que tá? Eu dizia assim, cara, depois do jejum de 24 horas a gente não tem vontade de fazer outra coisa a não ser comer. Então eu utilizava muito o jejum para de fato não dominar o meu corpo, mas reeducar o meu corpo nesse sentido, e comecei a transmutar a energia. Quando eu tinha vontade de fazer de ter relações sexuais, eu começava a focar essa energia na meditação, na respiração, no jejum e no meu bem-estar. Então eu ia fazer um exercício, eu ia ler um livro, eu ia ler a Bíblia, eu ia estudar, eu ia gravar vídeos, eu ia fazer projetos. E comecei a ter um desenvolvimento, gente, em outras áreas incríveis, coisas que eu nunca tinha descoberto em mim mesma, sabe? Comecei a olhar mais para dentro de mim, aceitar as minhas imperfeições, né? Entender o que de fato estava fazendo com que eu atraísse aquelas situações do passado de forma repetitiva em minha vida, e fui me conhecendo mais com essa aceitação. Parei de me ver, né, como um objeto, como algo criado apenas para satisfazer as pessoas, porque quando a gente para de se tratar, de tratar o nosso corpo apenas como um objeto para ter prazer, quando a gente entende que a gente é muito mais do que isso, né, que nós somos o conjunto do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e de um corpo que está aqui nos abrigando. Essa foi a consciência que eu adquiri, que meu corpo é a minha casa aqui na Terra, né, aquilo que está abrigando o meu espírito. Eu consegui de fato a me amar mais, a entender que os meus defeitos, os meus erros eram coisas aceitáveis, porém que eu poderia melhorar, e não que eu simplesmente posso me entregar a qualquer impulso e depois eu vou ver como se dá, né? Então eu comecei a entender
que a partir do momento em que eu olho pra mim, que eu me amo, que eu me aceito, eu só vou aceitar pessoas na minha vida que me tratem da mesma forma. E aí eu fui atraindo novas situações, eu fui atraindo novas perspectivas, novas pessoas, sabe? Pessoas que de fato começaram também a me olhar de forma amorosa, a gostar de mim pelo que eu era e não pelo que eu tinha o que dá, né, o que eu tinha para dar para elas, porque eu me tratava, né, como um objeto, no sentido de eu achava que as pessoas só iriam gostar de mim a partir daquilo que eu dava para elas, e não só sexualmente falando, tá? Em amizade, em trabalho também. Então eu era uma pessoa que me esforçava muito para fazer tudo por todas as pessoas. E aí, a partir desse momento que eu fui me tratando com mais delicadeza, que eu fui me amando mais, que eu fui me conhecendo mais, as pessoas que queriam se aproximar de mim apenas para sugar algo, essas pessoas foram perdendo espaço na minha vida, porque foi deixando de ser interessante, eu fui deixando de ser interessante também para essas pessoas. Então, naturalmente, a gente foi se afastando, todas as pessoas e situações, e quando eu percebo, né, ainda hoje, que alguém ou alguma situação quer simplesmente tirar algo de mim, aquilo não é mais interessante, não me atrai mais. E antes isso me atraía, né? Inconscientemente, tá, gente? Inconscientemente. Então hoje é muito mais consciente, então eu consigo hoje ter amizades muito mais saudáveis, ter relacionamentos de trabalho, relacionamentos de todos os tipos muito mais saudáveis, muito mais amorosos, muito mais respeitosos, onde eu respeito as pessoas como elas são e elas me respeitam com toda a minha complexidade, né? E assim a gente foi evoluindo. E eu posso dizer pra vocês, já tem 2 anos, eu tô com 36 anos agora, vou fazer 37 próximo mês. Então, o que acontece? Já tem mais de 2 anos, né, que eu tô aplicando o NoFap. E eu posso dizer pra vocês assim que pra mim foi transformador, porque não foi apenas só essa área, né, como eu disse a vocês. A partir do momento que eu comecei a fazer o NoFap, eu também me aprofundei no jejum intermitente. E aí, consequentemente, eu tive uma melhora no meu corpo, eu melhorei a minha alimentação e tive mais foco para o trabalho, então melhorou todas as áreas da minha vida, porque nada que você muda na sua vida muda apenas aquilo, né? Então, a partir do momento que eu fui para o NoFap com seriedade, com disciplina, eu sempre gosto muito daquela frase de Renato Russo, que ele diz que disciplina é liberdade. Quando você tem disciplina com uma coisa na sua vida, aquela coisa vai lhe levar a ter disciplina com as outras, porque você não consegue ter disciplina com uma coisa se você não for agregando outras para segurar essa aqui, sabe? E aí, quando eu tive essa disciplina, eu comecei a me exercitar, eu comecei a ter a alimentação mais adequada, fazer o jejum intermitente direito, tirar momentos para meditar, tirar momentos para orar, tudo isso porque eu queria que o NoFap funcionasse. E aí fui agregando outras situações para minha vida, e aí chegaram as terapias energéticas, e aí eu fui me aprofundando um tanto a mais, e aí foram chegando pessoas novas, relacionamentos novos, realmente agregadores e que tem amor de fato, sabe, gente? O amor que eu digo não é só amor, relação entre duas pessoas para namorar, para casar, mas amor em todas as áreas, no sentido de respeito, de admirar as pessoas como elas são, de perceber que tudo é apenas um interessante ponto de vista e admirar as pessoas com os interessantes pontos de vista dela, mesmo que não sejam o mesmo interessante ponto de vista que o meu. E assim, eu posso dizer a vocês que eu fui conhecendo, né, o NoFap, o termo NoFap mesmo, a palavra NoFap, e estudar sobre esse movimento só foi mais de 1 ano depois que eu já estava praticando o não consumo de pornografia e masturbação. E aí conhecer esse termo e estudar sobre ele me fez eu sentir dentro de mim a vontade de falar, né, para as outras pessoas. De início eu fiquei muito assim receosa, mas eu fui incentivada a falar um pouco mais e eu tenho percebido que isso tem ajudado muitas pessoas, eu tenho recebido muitos feedbacks. Então, meu trabalho aqui é justamente esse, simplesmente mostrar para as pessoas, para quem quiser saber sobre isso, né? Não para todas as pessoas, não é o meu trabalho aqui, mas para quem se interessar por esse assunto, que há sim uma outra opção, além do simplesmente agir e reagir, ação e reação, ação e reação. A gente pode sim estar de outro lugar, né? Como dizia Osho, para a gente enxergar a ilha, a gente precisa sair da ilha. Para mim o NoFap é basicamente isso, é sair deste lugar onde está acontecendo todas essas coisas e começar a enxergar as coisas por outra perspectiva, sabe? Então, o João Arthur pediu para falar um pouquinho aqui da minha história, o vídeo já ficou bem comprido. Eu não sei se ficou alguma coisa que não está clara o suficiente
suficiente. Se não ficou, comenta aqui embaixo, ou me manda um direct, ou me manda um e-mail, como o João fez. João, muito obrigada pela sugestão do vídeo. Eu espero ter sanado aí as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, já sabem, comenta, manda um e-mail pra mim, ou me manda um direct lá no Instagram. Eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Um beijo enorme. Tchau, tchau e até a próxima.